Acho que primeiro de tudo a gente precisa falar sobre o elefante na sala, né? Que é o nosso vídeo que o algoritmo gostou. Vamos lá, vamos falar. Tá, primeiramente eu sou o Glauber. Eu sou o JP. E a gente fez o nosso último vídeo do canal Hyperbóreos, o vídeo sobre vida intelectual. E, sei lá, anteontem, a gente tá gravando isso numa quinta-feira, dia 14. Quarta. Quarta-feira, isso, ó, não sei nem o dia da semana, mas, meu Deus. Quarta-feira, dia 14 de maio. Anteontem eu fui ver o vídeo que a gente tinha upado no YouTube, ele tava, tipo, era de manhã, ele tava com 60 visualizações. No final da noite ele tava com 1.800, agora ele tá com 3.500, assim. E o nosso canal até então, o vídeo com mais visualizações é do ano passado, com 300 views. Então, em, sei lá, 2, 3 dias, sem nenhuma divulgação a mais, o vídeo explodiu para mais de 3.000 visualizações. A gente conseguiu 200 inscritos, a gente tinha antes, sei lá, 50, 60. Então, o algoritmo, a questão do algoritmo nas redes sociais, ele é tipo uma espécie de... Ele parece os deuses da mitologia grega, assim, que eles gostam e desgostam de você, sem que você entenda direito o motivo deles gostarem e desgostarem. E aí as pessoas tentam entender a vontade do algoritmo, do porquê ele faz essas coisas. Tipo, o Luva de Pedreiro, por exemplo. O Luva de Pedreiro é alguém que faz um cara que fazia um conteúdo completamente esdrúxulo, só que extremamente repetitivo. E por ser repetitivo, o algoritmo começou a tracionar os vídeos dele cada vez mais e começou a escalar exponencialmente até que ele explodiu. E eventualmente, justamente por ser repetitivo, ele caiu em desgraça com o algoritmo e hoje em dia ninguém mais dá bola pra ele. Não com o algoritmo que ele caiu em desgraça, mas com o público. Porque, porra, ninguém aguenta ouvir o cara falando receba, graças a Deus, por mais do que, sei lá, uma semana. Então, as pessoas eventualmente enjoaram da repetitividade dele, que é o que fez com que ele ficasse famoso em primeiro lugar. Enfim, tudo isso para dizer que a gente não sabe, a gente não faz ideia do porquê o YouTube começou a recomendar o nosso vídeo para as pessoas. Mais ou menos, né? Eu acho que a gente não percebeu na hora. Você sugeriste o título do vídeo, eu só, tipo, achei legal. Só que se for parar pra pensar, a vida intelectual deve estar em alta aí nos algoritmos da vida, né? Pode ser. Para quem não sabe, o vídeo que a gente tá falando é um vídeo chamado Vida Intelectual Não Serve Pra Nada. E a thumbnail é uma imagem de IA, de um funcionário do McDonald's lendo um livro da biografia do Napoleão. E é isso. Aparentemente despertou a curiosidade do pessoal. E os comentários. E não é clickbait, tá? Não é clickbait, não. Eu acho que eu acho que é clickbait. Não, pode servir como, mas realmente não serve pra nada. Então, que pelo título parece que dá a entender que a gente fala mal da vida intelectual, né? Parece que a gente é anti-intelectualista. A pessoa que não nos conhece, lê o título, pensa que, esses caras vão falar contra a vida intelectual. Aí ele já entra no. Aí ele já entra. Aí é um rage bait, né? É o rage bait. Que aí o cara vai entrando assim O pra cara falar entra com mal. 3 pedras na mão no vídeo. Que não foi o que aconteceu, na verdade, porque todo mundo reagiu positivamente, né? Então, o pessoal do YouTube é muito gentil, cara. O pessoal do YouTube é muito querido. Tem um monte de comentário falando aqui, ó, parabéns. Finalmente uma boa conversa para vir nos plantões, façam mais, senhores. Gente falando que a gente parece com o Base de Virato, Contraversão, Guilherme Freire, etc. Like inscrito, enfim, um monte de gente falando bem, assim. O pessoal do YouTube é mais gentil do que eu pensava que seria. Eu acho que é mais gentil do que o pessoal das outras redes sociais, inclusive. Uhum. O usuário médio de YouTube. E aí, o que... Enfim, esse é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo depois do vídeo da vida intelectual que explodiu. E aí, a gente tá na expectativa, né? Será que vai ser igual ao último vídeo ou será que cairemos em desgraça com o algoritmo e voltaremos pra obscuridade completa, né? Eu tô mais pra, canal pequeno. tô mais pra segunda aí, se Eu você acho que mais postar. pra segunda, porque, tipo, esse a gente meio que por acaso falou sobre um assunto que aparentemente está em alta. A gente tem que fazer mais isso. Um outro cara sugeriu ali, né? Falem mais sobre vocação. A gente pode Sim, botar uns sim. títulos assim. Mas aí a gente vai seguir o caminho do grifter da direita brasileira. O Brad Tuber da direita brasileira. Que ele faz o quê? Ele pega o conteúdo que o Olavo falou em alguma aula 20 anos atrás e faz um vídeo sobre isso, sabe? Se a gente quiser fazer isso, se a gente quiser estourar, a gente pode abrir a aula 0 do COF, pegar os conteúdos que ele fala, fazer uma lista e sobre cada conteúdo a gente faz um podcast de 2 horas. Aí a gente estoura.
Mas aí fica artificial demais, assim. Eu acho que o Instituto Hugo de São Vitor, ele começou a fazer isso na estratégia deles, assim. O título dos vídeos começou a ser super, tipo, clickbait, assim. Ter um marketing mais agressivo, assim. Aham. E, pelo menos até onde eu vi isso, o vídeo em si continua normal, assim. Então Entendi. eu acho que o clickbait, ele é uma ferramenta aí a ser usada pro bem. É. O, o, o clickbait é uma coisa que. O cara que tá. Vamos lá. O marketing deixa as pessoas um pouco irritantes, assim. Tipo, o cara que tem um marketing muito agressivo, eventualmente tu percebe que ele tá só tentando te enganar. Eventualmente tu percebe que, Sim, tá, ele não. Sabe? sim. Não, eu também me incomodo com isso. Mas talvez haja uma medida salutar aí. É tipo vídeo de academia, saca? Tem uma indústria inteira de conteúdo sendo criado sobre academia na internet, e isso é tipo muito tempo. E todo dia milhares de vídeos são postados sobre academia. Eu acho que não tem tanto o que falar sobre academia assim, na verdade, sabe? Tipo, o canal. Pega o canal do Leandro Twin. O Leandro Twin tá falando sobre o básico da academia há quantos anos? O Exato, canal dele tem milhares de vídeos. Cara, não tem tanto assim o que falar, sabe? exato. Não, eu concordo, mas, por exemplo, eu acho que muita gente, eu acho, não sei de onde, enfim, acho que muita gente que clicou ali no nosso vídeo, viu assim, um título meio clickbait, então, tipo, a vida intelectual não serve pra nada, uma imagem gerada por IA. Eu acho que eles pensaram que ia ser tipo aqueles dark channel, assim, com uma voz, tipo vídeo essay com voz de IA, sabe? Uhum. Narrando o negócio. Ia ser nossa, todo aquele scriptzinho feito em chat GPT, Sim. de todo pra ser assim, com os Com um ganchinhos, com os slideshow passando atrás. slideshow, com aqueles argumentozinhos assim, Uhum. aquele tom de voz, enfim. E não, era só tipo É dois a caras gente no banheiro de um, na conexão Chique Chique Bahia Garta, sim, 4 da manhã, 4 da manhã. perfeitamente, conversando sobre vários assuntos, na verdade. Vida intelectual era meio que a espinha dorsal do tema, mas a gente foi sobre vários assuntos. E é por isso que eu acho que não sei se é um problema tão grande o negócio do clickbait, porque no final das contas é um podcast nosso, Sim. que a gente fica mais ou menos Então, próximo ao isso que tu tema. tá falando é justificativa mental, moral de todo mundo que usa clickbait, né? É tipo, não tem problema se Sim, clickbait, o conteúdo é bom, sabe? Se eu não fizer clickbait, alguém vai fazer. Tipo, se eu não enganar o meu ouvinte, outra pessoa vai enganar. Aí ele vai parar de me ouvir pra ouvir outra pessoa que enganou ele, pô. É o cara que mente pra pegar a mulher na balada. Se eu não mentir pra essa mina e falar que eu sou médico, outro cara que é tão pobre quanto eu vai chegar e vai mentir e falar que é médico e vai pegar ela, pô. Então é melhor que seja eu do que outro cara, porque eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu sou do bem. eu entendo os problemas morais de você que podem ah, ao qual você pode chegar adotando essa estrutura de argumento. Só Sim. que tem situações que faz sentido. Sei lá, vamos para um lugar radicalmente diferente ali. Armas nucleares. Putz. O teu país vai, tipo, você é um país relevante geopoliticamente, né? É o país da Europa. Você vai não ter armas nucleares porque a arma nuclear é do mal, ou você vai deixar outro país ter para te sobrepujar politicamente, assim. Hum. Tipo, é um equalizador, ou antes da arma nuclear. Tá. Sei lá, arma de fogo é desonroso. Aí você Sim. vai não adotar arma de fogo no teu exército porque é desonroso e Tem vai ser exemplo baleado. histórico do pessoal que achava que arco e flecha era desonroso, né? Aí eles morreram É, porque o inimigo não achava desonroso. pois é. Aí pra guerra da conquista da atenção e do imaginário das pessoas, vale a pena. Vale Tá, ou não a pena usar esse tipo tá. de coisa. É porque, tipo, se você. É que também depende do público que você quer alcançar. As pessoas, tipo, o Guilherme Freire, que aliás, alguém nos comentários. Diz que a gente parece. Eu não sei quem de nós dois, né? Mas. Pois é. Então, disseram que a gente tem voz parecida, que, tipo, não dá pra saber se é uma pessoa falando ou duas, se é uma pessoa falando sozinha. Tu acha que a gente tem voz parecidas, cara? Será que eu devo tentar imitar o sotaque mineiro nos podcasts pra,
pro pessoal conseguir distinguir. Será que eu coloco um filtro na voz? E eu faço sotaque gaúcho, assim, né? Cara, Ué. eu acho que não tem. Eu acho que são duas vozes talvez mais graves, as pessoas estão acostumadas com vozes sojadas. Pode ser, pode ser. E. Mas eu acho que o jeito de falar é bem diferente, né? Será que Eu não? também acho, eu também acho, eu também acho. Enfim. Mas, então, Próximo Beleza. podcast é sobre marketing, vamos deixar isso pro. ok, não, vamos lá. Eu quero continuar nesse assunto um pouco. Ok. A gente vai fazer mais clickbait. Ok, concordo com isso. Só que os conteúdos. Vamos lá, a gente Não, não. não, só completando essa parte. Ah, o Tá. clickbait. Depende do público que você quer falar, porque o Guilherme Freire, que é o que eu ia comentar, ele quer atingir um público amplo. Ele tem um discurso só e ele vai repetindo aquele discurso para o público mais amplo possível para justamente doutrinar aí positivamente, né? Enfim, doutrinar as pessoas, tipo, levar para as massas esse tipo de pensamento. Que é o tipo de pessoa que não se importa tanto com clickbait ou que é mais suscetível a isso, não sei o quê. Porque também tem o tipo de pessoa, que imagino que sejam menos pessoas, que já torcem o nariz quando percebem que o negócio é um clickbait. Sim. Que eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, assim. Quando o instituto, já que eu comentei do instituto, Mas o clickbait bom, você não sabe o que é clickbait. O clickbait bom é um Ah. negócio que tu clica sem saber que tu foi tapeado. E bom, nunca descobre que foi tapeado. então tudo bem. Mas então mas aí ele só tá informando corretamente, então. se é Não, desse não, não, jeito. não. Você é enganado e não percebe. Entendeu? Mas aí é só porque o cara é burro, né? Não sei. Não, E ele tava desatento, entendeu? Sim, sim. Você não é imune à propaganda. Não, tudo bem, mas tipo assim, vamos lá, você precisa. Um outro cara ali falou, né? Que vocês são os caras que upam inteligência. Fez uma referência a RPG, né? Aham. Sendo que eu nunca. Eu acho que você uparia força sempre, sendo guerreiro, Sim. nos jogos. Você vai upar a inteligência pra quê? Você vai ser o quê? Um mago que joga magia? Amigo, você é bicho? Eu nunca joguei de mago. Eu só joguei de. Sei lá, ladino ou com carisma alto. Enfim. O cara, vamos lá, tem o clickbait bom, ele exige um check. Um cara comentou aqui, ó, é o Bruno Dalzotto. Ele comentou: pra mim, esse negócio de ler livro é pra quem não se garante na porrada. E aí, é o mesmo cara que comentou que a rapaziada não sabe o buraco do coelho que entrou quando clicou nesse vídeo, enfim. Exato. Que, aliás, a gente poderia até usar isso pra puxar o gancho, que é o Conan, né? O Conan, ele vê o mago, ele já mata o mago, assim. Sim, sim. Mas vamos antes lá. de entrar no No Conan. Meat and Potatoes, é que o pessoal na gringa fala, Aham. qual o prato principal? Meat Sim, and sim. Potatoes? Antes de entrar na carne com batatas, aqui no escondidinho, Escondidinho. a gente vai continuar falando sobre a linha editorial, cara. Porque, olha só, vamos lá, a gente vai fazer clickbait, né? Só que o conteúdo que a gente realmente gosta de falar, porque tipo, isso aqui é um hobby pra gente, a gente tá se divertindo com isso aqui. O conteúdo que a gente realmente gosta de falar não é muito clickbaitável, sabe? A gente deu sorte no vídeo intelectual, mas no geral, tipo, não vai ter como fazer um clickbait desse vídeo aqui, sobre o Conan. Não tem muito o que fazer. Dá pra fazer um título chamativo. Exato, então exato. É que vamos lá, o clickbait, quanto maior a qualidade do clickbait, eu concordo, maior tem que ser o teu cheque ali de inteligência pra você conseguir perceber que aquilo é clickbait. Só que um clickbait ruim, ele ainda funciona numa quantidade grande de pessoas, porque muitas pessoas só não prestam atenção nisso, ou coisa assim, é o conteúdo básico que elas consomem. Então, se você quer falar com a massa, você consegue ter clickbaits mais grotescos, assim. E quando você quer pegar um público mais seleto, você não faz clickbait, porque você sabe que ele vai torcer o nariz, ele vai achar que teu vídeo é palhaçado, né? Esse é o trade-off. Mas então, eu acho que o negócio é diversificar, né? Porque, por exemplo, o do vídeo intelectual a gente não pensou que ia ser um clickbait. A gente falou de um assunto que a gente achava interessante falar. E eu acho que vão ter outros assuntos parecidos, por exemplo, se nós fizermos um podcast justamente sobre marketing digital e coisa assim. A gente já conversou muito sobre isso.
Sim. Inclusive eu até citei essa amiga no podcast do Vida Intelectual, que ela já conversei bastante com ela sobre isso também. Um podcast sobre marketing digital seria interessante, do Exato. ponto de vista nosso. Eu converso muito sobre isso com algumas pessoas e seria totalmente natural fazer. E seria algo que eu acho que daria. Sim. Seria público? Eu trabalho com marketing digital e eu detesto absolutamente marketing digital. Então, seria um assunto. Eu estaria falando sobre um assunto sobre o qual eu sou apaixonado, porque eu odeio marketing digital com uma paixão que é maior que eu mesmo. Exato. Aí, a outra linha, que na verdade foi a nossa primeira linha em ordem de publicação ali, que é o vídeo do BAP, Uhum. que é esse de nós falarmos sobre obras específicas, assim. Que aí ele é mais nichado nesse sentido, né? Mas aí tem que ter as duas coisas, assim. Até porque, ó, o cara lá, um cara lá foi ver o vídeo do BAP porque... Então, se uma pessoa, uma só, lê um livro de 300 páginas por causa do livro nosso, sabe, já é um trade-off que valeu a pena, assim. Já é ótimo. O livro do BAP não tem 300 páginas, tudo bem. Sim. Então o cara vai ter que ler 2 livros pra compensar o livro do BAP e o do Mike Ma. E agora os do Conan. Ou duas pessoas lerem. Ou duas pessoas lerem o livro do BAP. É flexível, assim, é flexível. Vamos lá. Não, vamos pegar uns comentários mais para responder mais aprofundadamente, assim, porque tem um pessoal que comentou e a gente não tá acostumado a receber atenção na internet também, né? Não, eu não. Eu acho que eu respondi a maior parte dos comentários, já dando spoiler. Eu não gosto da resposta séria. Sim. Você sabe, quase não converso seriamente tipo no WhatsApp, assim. Eu não gosto de conversar no WhatsApp, muito menos. A conversa séria tem que ser longa, não tem como eu responder, assim. Conversar com o JP no WhatsApp é que nem quando tu tá conversando com a garota e você tá interessado em ser com ela e ela não quer saber de você. É isso. É muito foda. E pessoalmente. E vamos lá, tem assuntos que eu conversaria contigo pessoalmente e renderam uma conversa, te mando pelo WhatsApp, tu só ignora, eu não entendo isso. Enfim. Mas é. Agora falando sobre alguns comentários. Peraí. Esse é o último que saiu 32 minutos atrás, então o cara mandou bem no timing pra aparecer nesse vídeo. Eu tinha uma vida intelectual, depois eu arrumei uma mulher e um trabalho que me suga o dia todo. Ah, eu vi, cara, é por isso que antigamente os caras da vida intelectual séria eram monges, né? Sim. Aí não tinha esse problema. E o trabalho também, né? Cara, o trabalho, enfim. O trabalho é uma merda, cara. O trabalho. Eu sou contra essa ideia de que o trabalho enobrece o homem. Eu acho que o trabalho efetivamente emburrece o homem. Não tem como o cara, um homem, uma pessoa normal, claro que alguém acima da média vai conseguir superar alguém muito acima da média vai conseguir superar qualquer obstáculo, mas uma pessoa normal, dotada de capacidades mentais normais, não consegue, tipo, trabalhar 10 horas por dia, chegar em casa e ler seriamente um livro de filosofia política, por exemplo, sabe? Então, é que o trabalho, tipo, talvez não o trabalho que existe hoje em dia, né? Mas Sim. um trabalho mais bem ordenado enobrece o Shudra, o cara que tem alma de Shudra. O cara que tem a alma de Brahmin, enfim, né? Eu não acho que ele não deva trabalhar, mas é um trabalho que não é o principal dele, é uma coisa secundária que ele usa para ter um equilíbrio melhor na vida dele, que é o que fala no próprio Vida Intelectual do Sertilanges, aquela coisa toda. Tem algum nível de, tipo, se o cara só faz coisas intelectuais, não faz nada manual, ele fica até mal meio psicologicamente, assim. Mas é só nesse sentido, sabe? É trabalho... Não é o trabalho em vista do trabalho, é o trabalho em vista de você estar descansando, mais ou menos. Sim, sim. E... cara, assim... Tem a vertente da direita americana que eu acho que a gente segue um pouco mais de perto, que é a direita mais nietzschiana, que eles falam que a maioria dos trabalhos hoje em dia são falsos e gays. E eu concordo, cara. Eu concordo, A sim. maioria dos trabalhos são completamente fake, assim, são completamente inúteis. Você consegue achar uma justificativa para o seu trabalho, principalmente você que trabalha no escritório, mas até algumas pessoas que trabalham trabalhos mais manuais, você consegue achar alguma justificativa, mas no fim das contas, na verdade mesmo, é um trabalho completamente fake. Tipo, o cara que está na China, ele trabalha numa fábrica,
e o que ele produz é vibrador em formato de tentáculo para ser vendido nos Estados Unidos. Essa é a coisa mais embasada que o Marx disse, que na parte da alienação do trabalho. Sim. Que é a alienação do trabalho, especificamente, entre aspas, ali, né, capitalista, né, industrial, que é o trabalho que a gente tem, os trabalhos que nós mais temos hoje é esse trabalho capitalista industrial e burocrático, assim, né, enfim. Tipo, pega o cara que. O exemplo do chinês que trabalha fazendo vibrador no formato de tentáculo numa fábrica, né, em produção. Cara, não tem como chegar pra esse cara e dizer que o trabalho tá enobrecendo ele, porque o que ele tá fazendo não tá pagando ele bem, então não tá nem enobrecendo. Não tô nem falando moralmente, não tá enobrecendo ele financeiramente. Ele não tem tempo livre para se dedicar a qualquer coisa mais elevada, porque ele trabalha numa fábrica uma quantidade absurda de tempo. E o fim, ele tá produzindo algo que o fim desse trabalho é um fim escroto. Ele vai estar trabalhando para criar algo que vão enfiar no cu. Exato. O trabalho que o Sert Langes, ali, no caso, fala no livro, que enobrece, que o Hugo de São Vitor também fala como cultivo da arte mecânica, coisa assim, é uma coisa mais artesanal, assim. Então, você está num monastério, você trabalha plantando comida, né, para comer, e é isso. Só que tipo, a plantação, tipo, você plantar a coisa já é totalmente diferente, porque você vai comer aquilo que você está plantando, ou enfim, os outros monges ali vão comer, é um negócio muito mais direto. E você consegue, tipo, ir manejando o seu tempo ali, manejando as suas ações para tipo, aumentar a produtividade daquilo. E, em certo sentido, até uma atividade intelectual, né? Sim. E é nesse sentido que o Sertilandes fala, assim, né? Tipo, essas coisas vão complementando uma outra, assim. Você contemplar ali, sei lá, você tá... O cultivo, por exemplo, do solo vai ser uma analogia depois para você entender o cultivo da própria alma. Sim, sim. Ou quando você está fazendo... se você é sapateiro, se você é ferreiro, né? São artes, é uma arte, né? É uma arte no sentido clássico. É o trabalho que enobrece o homem. Aí realmente faz sentido. Aí é um trabalho que enobrece o homem. Agora, aquele lado famoso do Charlie Chaplin não é um trabalho enobrecedor, né? Que, é claro, é exagerado, um filme de comédia, mas acontece, é parecido, assim, é aplicável. Se passar o dia reis tocando miojo na prateleira do Carrefour, não vai, cara... Não vai enobrecer o homem. Eu não acredito que tu vai ficar mais nobre por isso, sabe? Com certeza não. Talvez seja um trabalho de... Vai treinar sua paciência, talvez. Então, a coisa enobrecedora, entre aspas, nisso aí é só porque é um esforço físico, assim. Tipo, se você carrega... Tipo, o pedreiro, ele, nesse sentido, ele tá mais enobrecido do que o cara que coloca miojo na prateleira. Sim. Porque o pedreiro tá, sei lá, carregando um saco de cimento, né? Ele tá, pelo menos, tendo um esforço físico, assim. Positivamente. Enfim, e aí tem trabalhos trabalhos do escritório que têm um status social maior, mas que eles ocupam tanto tempo quanto esses outros trabalhos, eles exaurem a mente, o que possibilita ainda mais o estudo, e eles são mais inúteis que o trabalho de um pedreiro. Alguns deles. Enfim. O cara que comentou, essa é a voz do Guilherme Freire, e outro cara respondeu, igual. Então, acho que tá na hora de tirar a máscara, né? Os caras descobriram, efetivamente não tem mais como esconder. Exato. Eles perceberam que eu sou o Glauber e você é o JP. JP é aqui, Guilherme Freire com PH. Então, exato. Freire não tem com mais PH. motivo para esconder. Não tem mais. Esse é o podcast que a gente criou pro Guilherme Freire, poder falar sobre assuntos esotéricos sem que a audiência dele fique chocada. Porque como eu disse, eu preparo todo o discurso, né, para ir a todos os podcasts repetir a mesma coisa. Sim. Porque essa é a parte exotérica do meu discurso. Enquanto na parte esotérica eu estava falando só mais ali para os empresários. Só que o problema, lá no Em Busca da Verdade, só que o problema é que o empresário é burro, né? Então eu ganho mais dinheiro fazendo isso, ganho mais poder e influência, só que mesmo assim eu ainda não consigo falar sobre coisas assim realmente interessantes. Então, onde é que eu vou achar, né, interlocutores para coisas realmente interessantes nos submundos da internet, né? Positivamente. Outro cara que comentou, o tema fez o podcast furar a bolha, mas é bem como foi citado no início. Houve uma demanda
mais pela ingenuidade e desconhecimento, muita gente acabou comprando conteúdo raso que foi mimetizado do Kofi, do Olavo, do Munir Nasser ou até da alt-right. Mas é a galera que de fato tem conteúdo e formarão sua própria bolha, se especializando nos seus respectivos conteúdos que desejam trabalhar. Só hoje, pô, é longo. Só hoje conheceu o podcast, mas parabéns, esse episódio foi brabo. Sobre o ponto que a gente falou aqui, a maioria dos criadores de conteúdo vão fazer o que dá dinheiro, que é vender cursos de introdução à vida intelectual, mas a gente vê quem são o que é o pessoal que estuda mais seriamente, porque eles não vão fazer conteúdo sobre a vida intelectual. Eles vão, de fato, fazer conteúdos que acrescentem na sua vida intelectual. Conteúdos extremamente nichados sobre um assunto, sobre outro assunto, que é o assunto que o cara se dedica a estudar. Tipo o Pedro Sete Câmara. Tipo o Pedro Sete Câmara e, enfim, tem outros exemplos aí. O Thomas Juliano, se não me engano, tem algo nesse sentido. Tem outro cara lá que é da parte da escrita e gramática. Tem o Rafael Falcão do latim, por exemplo. Rafael Falcão ele não ensina a vida intelectual, ele ensina latim. Ele tem uma vida intelectual. Aqui, ó. Aí o cara, ó. Algoritmo me jogou isso do nada. No meu caso, eu nem quero ser um intelectual, só quero ler mais porque é um bom hábito. Beleza, ok. Aí o cara respondeu. Mesma coisa aqui. Além de ajudar na minha área, minha memória fica melhor. No início, queria ser intelectual, mas vi que não serve pra nada. Meu foco principal hoje é ter minha liberdade financeira. Acho que esse cara não entendeu. Então, cara, você tem mais preconceito do que eu acho contra esse tipo de pessoa, assim. Eu acho que nem o cara lá no começo que disse que agora tem mulher e pra cuidar e coisa assim, né? Tipo, o Shudra, beleza, ele tá num trabalho merda, só que o que, entre aspas, enobrece nele é que pelo menos ele tá cuidando da família, assim. Sim. Quando ele cuida da família, obviamente. Tipo, realmente tem que ter alguém fazendo essas coisas. Cara, cuidar da família e quando você não é de, tipo, alta renda, já é trabalhoso. Aquele é o foco da sua vida. Se você pegar vários intelectuais, assim, ao longo da história, eles, mesmo depois, né, eu tô dizendo depois da era medieval, tipo, não tô falando dos monges. Tô falando das pessoas que tiveram produção intelectual. Muitas delas, ou elas eram, assim, mais abastadas, mesmo, e conseguiam, sei lá, bancar uma mulher e filhos, ou muitas delas só casaram e nunca tiveram filhos, ou casaram e deu tudo errado, ou cuidavam mal, tipo, eram pobres, assim, não cuidavam mal da família, ou não casaram, ou morreu jovem. A vida desses grandes intelectuais não é muito difícil ser uma vida totalmente certinha, por assim dizer. Alguns são, mas aí às vezes é por causa de circunstância, coisa assim, ou quando o cara consegue um trabalho no governo, muito intelectual consegue trabalho no governo, aí tem uma liberdade financeira para bancar. É o que o Lau fala, você consegue um trabalho de diplomata e vai trabalhar na Zâmbia, não tem nada para você fazer, você vai poder ler o dia inteiro. E algumas pessoas, o Olavo falava, por exemplo, que o próprio Mário Ferreira dos Santos, tipo, ele casou, teve filhos, tinha empresa, tinha tudo, só que o Olavo disse que ele morreu cedo, né, por causa disso. Ele se fazia coisa demais, assim, né? Então tem esses trade-offs aí, cara. Eu acho que o cara que é intelectual, ele... Então, essa é uma dicotomia, né, prática que foi criada. É uma contradição dentro do discurso, que é você tem que ser super intelectual e você tem que ter uma família e não sei o quê. É difícil, muito difícil ter os dois. Normalmente o cara vai focar ou numa coisa ou noutra. Agora, eu entendo esse discurso, por quê? Porque, esse cara ali, eu só quero ler mais livros porque é bom. Esse cara tá certo, na verdade. Ou ele não vai ser intelectual, não é o objetivo, o foco dele, mas ele tem que ler mais livros mesmo. Eu acho que o brasileiro, em média, lê muito pouco livro. Se ele lesse mais, eu acho que seria melhor. Bom. Então, tipo, para um discurso genérico para o brasileiro, é bom esse negócio de, tipo, cara, você tem que trabalhar e ter sua vida intelectual e não sei o quê. Por quê? Porque ele não vai ter a vida intelectual super foda, ele vai ter o básico necessário para ser um ser humano civilizado, assim. Sim. Faz sentido. Faz sentido, realmente. Tipo, o Richard Francis Burton, talvez a gente fale mais sobre ele no futuro, ele teve uma das biografias mais interessantes que uma pessoa pode ter e ele não teve filho, sabe? Porque... Na minha visão, o filho é um negócio que tem um teto de gasto que tende ao infinito, assim. Tipo, se você for muito rico, você pode não se preocupar tanto com isso, mas para classe média alta,
É tipo, tá, se você for pobre, você vai gastar boa parte do seu dinheiro com seu filho e vai colocar ele na escola pública. Se você for classe média alta, você vai gastar boa parte do seu dinheiro com seu filho e vai colocar ele na escola particular. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você gasta, sabe? Vai gastar uma porcentagem da sua grana, Sim. independente de quanta grana você tiver. Acontece isso. Acontece. Então, é o equivalente ao vício em crack. Enquanto dinheiro você tiver, o negócio vai tomar, assim.